nós estávamos falando do dadaísmo. E nessa aula, então, nós vamos começar o surrealismo. Por que foi importante nós falarmos do dadaísmo? Porque o surrealismo ele vai trazer elementos agora muito particulares do próprio dadaísmo. Inclusive, essa questão, essa questão de considerar os seres humanos responsáveis pela guerra, o surrealismo vai trazer isso também, tá? Então, é importante a gente ter essa noção, porque o surrealismo ele vai acompanhar o dadaísmo. Enquanto o dadaísmo ele trabalha a ideia de que qualquer coisa pode se tornar arte desde que o artista compõe aquilo como arte e tenha explicação para aquilo. Inclusive, muitos de vocês fizeram excelentes projetos dadaístas, né? Eu tive aí pneus considerado arte, copos com luzes, com flores. Parabéns a vocês que fizeram essas artes. Ficou excelente. Alguns ainda não me enviaram o trabalho do dadaísmo. Eu estou aguardando ainda para mostrar para vocês entenderem. E é muito simples, né? É pegar um objeto e dar um conceito artístico para ele. O surrealismo ele vem trabalhar muito mais a questão dos sonhos. Lembram que em uma aula nós falamos sobre Freud? Freud foi aquele neurologista, pai da psicanálise, onde ele tentava entender o que a pessoa era através da interpretação dos sonhos, da psique humana, né? E o surrealismo ele vai trazer essa ideia da... Deixa eu só admitir um coleguinha aqui. O surrealismo vai trazer essa ideia da interpretação do sonho para produção artística e assim os artistas ficariam mais livres. Seria, então, o surreal, né? Aquilo que está além daquilo que nós concebemos como realidade, tá? Então, o surrealismo, ele também faz parte daquelas artes de vanguarda que a gente já estudou. Kellyson, tá ouvindo? Kellyson consegue definir para a gente o que é arte de vanguarda, Kellyson? Lembra que em uma das aulas você ganhou um pirulito. Está dormindo. Alguém aí consegue dizer o que é uma arte de vanguarda? É uma arte à frente do seu tempo. Isso mesmo, é uma arte à frente do seu tempo. Parabéns. A arte de vanguarda, ela traz algo que está muito aquém daquilo que eles pensam na época. Por isso, a maioria dessas artes, elas não eram bem aceitas, né? E aí nós temos, então, o surrealismo, que é uma arte também não muito bem aceita para o seu tempo, que propunha mudança nos padrões até então adotados. Essa primeira imagem que nós temos aqui é a imagem... Peraí, deixa eu só voltar. É uma imagem muito conhecida dentro do surrealismo, porque ela traz muito bem essa interpretação dos sonhos, né? Pedaços de relógio que estão a ver. Outra obra que nós vamos ver também muito bem trabalhada é essa de Salvador Dalí, que traz esse balão no formato de um ser humano, né, da cabeça humana, que apresenta a fantasia, e essa irrealidade que o surrealismo traz para a gente. Então, o surrealismo teve posições críticas, semelhante aos artistas dadás, como eu já comentei com vocês. Também os artistas surrealistas também se sentiram impactados com as consequências da Primeira Grande Guerra ou da Primeira Guerra Mundial, aí vai muito de interpretação histórica. Vocês mesmos, a gente debateu bastante isso em sala de aula, a gente sabe como é. E volta a ideia de que a civilização tinha contra ela mesma, porque o surrealismo acreditava que a civilização ela pensava de um jeito, né, fosse daquele jeito, mas o surreal queria mostrar que é muito diferente aquilo que somos daquilo que pensamos o que podemos ser. É profundo, né? É diferente aquilo que somos daquilo que pensamos que podemos ser. Como eu disse, eles são apoiados muito nas obras, na psicanálise. Só que a gente tem que entender o seguinte, os artistas dadaístas, eles se apoiavam nas obras da psicanálise de Sigmund Freud. Mas Sigmund Freud ele não foi surrealista, ele não foi um artista, ele simplesmente estudava a capacidade do nosso inconsciente ser interpretado através dos sonhos. Isso foi importante, por quê?
Quando o Freud estudava, ele entendia que os sonhos, eles traziam certos insights. O que são os insights? São como se fossem flashes daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. E aí, os artistas surrealistas apropriaram-se dessas ideias dos sonhos e do inconsciente e dos insights de Sigmund Freud para trabalhar aquilo que eles queriam dentro de suas obras, que era o quê? A interpretação, o sonho, a vivência dos sonhos dentro das obras de arte, para mostrar que o mundo podia ser muito mais fantástico e maravilhoso e sonhável do que a gente. Dessa forma, dois artistas em especial, eles trabalhavam a arte surrealista através de uns olhos onde eles tinham o mundo como uma maravilha, como algo muito fantástico, que seria essa super realidade que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, o que era a inspiração, então, para os artistas surrealistas? A super realidade através do mundo maravilhoso e fantástico. E aqui nós temos as imagens desses dois grandes artistas que se destacam dentro do surrealismo, que é o Salvador Dalí, e daqui nós temos o Max Ernst, que também se destaca. Então, se a gente puder definir qual é a maior inspiração dos artistas surrealistas, a maior inspiração deles é o sonho, porque através do sonho nós alcançamos um mundo fantástico, um mundo de maravilhas. Como que apareceu esse primeiro nome surrealista, né? Como que surgiu o nome surrealista? Primeiro a gente tem que entender que o nome surrealista ele surgiu dentro de um contexto teatral em Paris, né? Havia um teatro chamado Ballet Parade, concebido por Sergei Diaghilev, onde eles apresentaram esse novo formato artístico muito criticado, né? Dentro dos contextos da arte da época. Só que foi somente em 1924 que nós tivemos André Breton publicando um manifesto, um documento chamado Manifesto do Surrealismo, onde ele trouxe realmente esse nome do surreal. Com base nesse manifesto do surrealismo, começou-se a desenvolver mais as ideias surreais, ele começou a se espalhar pela Europa, né, não ficando mais preso apenas na França, mas começou a espalhar por toda a Europa, e assim os artistas começaram a utilizar novas técnicas para poder fazer suas obras de arte, tá? E foi então desenvolvendo o que nós chamamos de verdade, aquilo que é o surrealismo. Primeiro, então, nós temos o surrealismo abstrato, né, que pode ser chamado também de automotismo. Nós estudamos já bastante o que é uma obra abstrata. A obra abstrata é aquela que foge do real, é aquela que vai trazer elementos não compatíveis com a realidade. E nós vamos ter também o surrealismo figurativo, onde ele vai ser chamado também de superrealista. Vai trazer imagens da figura, né, imagens que nós conhecemos, mas de um jeito um tanto quanto diferente, inusitada, que a gente não estava esperando que acontecesse. Nós temos, então, aí duas obras, onde essas obras apresentam realmente esse automatismo. O legal do automatismo é que a gente pode imaginar ele quando a gente brincava de fazer desenhos cegos. Creio que todos vocês já fizeram um desenho cego, que é pegar o lápis, um papel em branco e sair fazendo as linhas e depois colorir, né? O automatismo seria justamente isso. O artista, né, através da sua consciência livre, do seu inconsciente, na verdade, fazer a pintura. Já o surrealismo figurativo traz uma imagem, traz uma reflexão dessa imagem e traz uma mudança, às vezes sucinta, às vezes profunda dessa realidade. Nessa obra aí, por exemplo, nós temos uma mudança bem sucinta, né? Colocaram uns panos, uns tecidos sobre o rosto do casal de enamorados. Então, o surrealismo abstrato ou automatismo, né? Quais são as principais características deles? É a distância da arte figurativa, tá? Distancia, né, da arte figurativa.
aproxima-se da abstração das formas e não há controle excessivo da razão. O artista é livre para fazer. Aí eu trouxe essa obra aí, que ela é muito marcante dentro do surrealismo abstrato, porque o nome dessa obra é Cavalos Mortos. Tentem observar nessa obra para ver se a gente consegue identificar realmente esses cavalos mortos. É uma das características do surrealismo automatista, né? O artista, ele tem uma liberdade muito grande, depois, através do seu inconsciente, ele vai avaliar, ele vai caracterizar e dar uma explicação para essa obra de arte. Olha aí a aproximação do dadaísmo. Lá do dadaísmo, né, nós tivemos lá o Duchamp, que pegou o urinol e colocou e falou e deu uma explicação artística para aquilo. Aqui nós temos o artista, que é o André Masson, ele vai fazer esses contornos e vai dar uma explicação para isso, tá? Meu irmão pintando a parede. Pode ser considerado, Anderson, pode ser considerado aí um desenho meio que infantilizado, porque nós temos essa ideia do automatismo. Né? Uma criança ela ainda está no processo de desenvolvimento do seu inconsciente. Né? Pode ser, sim, uma comparação bem relevante. Parabéns pela comparação. Tá? Então, o Masson ele fez essa pintura e deu o nome de Cavalos Mortos. Se alguém conseguir ver o cavalo aí, depois me avise, porque eu ainda estou nesse processo de averiguação dessa obra de arte. Tá bom? Já o surrealismo figurativo, igual eu falei para vocês, vai trazer figuras já conhecidas, mas um tanto quanto diferenciadas. Nós temos aí como características as imagens correspondem à figuração, a realidade é levemente distorcida e há uma hiperrealidade, ou seja, tem aquilo que é real, mas ele mostra algo para frente, ele mostra algo que a gente não vê à primeira vista. E o imaginário onírico é uma palavra nova e legal. Onírico quer dizer dos sonhos, né? Talvez em um sonho a gente consiga ver uma planta que tem esse formato dos passarinhos, né? O nome dessa obra aí é A Ilha do Tesouro, feita no ano de 1944, tá bom? Então, o surrealismo figurativo traz a figura, mas traz ela modificada, além do que os nossos olhos podem ver, né? Por isso que entra essa questão do onírico, próprio dos sonhos. E como afastamento da razão e do controle das obras de arte, os artistas eles fazem o quê? Eles têm essas técnicas para fazer suas obras. Pinturas, esculturas, colagem, fotomontagem e o frotage. O frotage nós já estudamos no primeiro bimestre, antes de sairmos da escola, né? Antes de entrarmos em isolamento. E o frotage vocês até fizeram uns trabalhos, lembram? Que era colocar um papel sobre alguma superfície e essa superfície trazer em si a representação da obra, né? E aí todas essas técnicas era com ênfase no inconsciente, usando automatismo ou o que nós chamamos de hiperrealismo. Automatismo seria o surrealismo abstrato e o hiperrealismo seria o surrealismo figurativo. E aí eu trouxe agora uma obra muito interessante. O nome dessa obra, lá na apostila nós temos ela diferente, tá? Na apostila, na página 118, nós temos a floresta. E aqui nós temos uma segunda parte dessa obra, que é o Azul da Floresta, feito pelo mesmo artista, o Ernest Mach, com a técnica de frotage. A gente pode observar que a gente vê direitinho que ele colocou, parece que pedaços de madeira embaixo, né? E foi passando um material, um carvão, giz de cera, algo próprio para fazer a pintura. Isso aí foge daquilo que ele é programado para fazer. Como foge da programação, foge da consciência, foge da razão. Ele não teve o controle sobre o formato, ele teve controle sobre a cor, mas não sobre o formato. Essa é uma das características do frotage, né? A gente não ter o controle sobre o que vai fazer, apenas sobre a cor daquilo que vai fazer e o material.
Uma outra obra que eu trouxe para vocês são Os Prazeres Iluminados do Salvador Dalí. Por que eu resolvi trazer essa obra? Porque ela traz em si uma composição bem diferente. Ele utilizou pintura que ele fez com colagem. Então, ele fez uma pintura e depois foi colando alguns materiais sobre ela até formar a sua obra de arte. Foge também do inconsciente? Foge. Por quê? Porque o artista, ele vai colando sem ter uma finalidade, sem ter uma razão final. Quando chega ao final, que ele vê o resultado daquilo que a colagem com o desenho foi se tornando, ok? E para a gente terminar essas análises do surrealismo, eu trouxe aqui 4 palavrinhas que resumem tudo. O surrealismo, que é essa fuga da realidade através do inconsciente. Arte de vanguarda, surrealismo também foi uma arte que foi rejeitada por pensar além do seu tempo. O automatismo, que também é o surrealismo abstrato, e o hiperrealismo, que é o surrealismo figurativo. Faz um resumão e um apanhadão geral do que é o surrealismo. Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre o surrealismo? Não? Então, pessoal, é uma aula bem curtinha, porque o surrealismo ele é um conteúdo bem enxuto na nossa apostila, mas vocês podem pesquisar, podem ir além. A apostila traz em si algumas atividades, peço que vocês façam, e na semana que vem, na nossa aula de arte, vai ser uma aula para corrigirmos essas atividades, ok? E aí nós vamos fazer uma aula novamente assim online. Eu acho que a gente fica mais próximo e tem um entendimento melhor. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou mande depois no WhatsApp. Tá tranquilo? Tem alguém aí? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Terra chamando alunos. Super. É bem de boa, né? Então tá bom. A atividade de vocês está na página 121 e 122. Vocês vão fazer, tirar a fotografia como sempre, me enviar e na terça-feira que vem nós vamos corrigi-las, ok? Um abraço então a vocês e fiquem aí com Deus. Um beijo e um queijo para quem Amém. é de queijo. Um abraço para quem é de abraço. Queijo? Não, de queijo, rapaz. Tudo bem, Oxe. então? Tudo bem. Pois. Tudo bom. Quem esse eu aí? A Europa?